O Humberto Matos, que é da Soberana, anunciou que ia entrar no PCdoB a convite do Elias Jabbour, enfim, com intenções de eventualmente ocupar algum tipo de cargo ou alguma coisa do gênero. Em algum momento, um camarada da Soberana, que pelo que eu entendi, ele é fundador, ele é alguém da velha guarda, ele anuncia a saída, o nome dele é Frog, eu vi assim porque por acaso o YouTube me recomendou, não tão por acaso, né, tô numa bolha, mas enfim, mas eu vi então ele falando que ele tá saindo da Soberana exclusivamente porque o Humberto tá se filiando ao PCdoB e a Soberana aceitou isso, e dele que faz um monte de críticas que podem até ser sensatas, eu não sei, não conheço o suficiente o PCdoB, mas ele faz uma série de críticas ao PCdoB e diz que pra ele não cabe ele continuar na Soberana por causa disso. Humberto Matos faz um vídeo comentando então a entrada dele no PCdoB, convidando as pessoas pra ir lá assistir. Inclusive ele critica certos esquerdistas que não querem ajudar e só querem atrapalhar. Eu entendo que isso é uma indireta, então, para esse camarada, pro Frog. Eu não sou muito de indiretas, tá? Eu tendo a concordar mais com o Humberto do que com o Frog, não tenho absolutamente nada contra ele, nem conheço, na verdade. Fiquei sabendo da existência dele por conta desse vídeo, e eu particularmente discordei dele, né? Eu acho que ele deve ter bons motivos para não gostar do PCdoB, assim como a gente tem vários motivos para não gostar de qualquer partido político que vai ter os seus problemas, e eu não acho que isso seja o que é realmente relevante. Estou muito mais a concordar com o Humberto do que com o Frog, mas eu não acho legal deixar essas coisas no ar. Eu sou mais a favor de, se a gente está falando de uma esquerda que quer se unir, uma esquerda que quer resolver suas diferenças através do diálogo, inclusive, a gente deveria nomear as pessoas e a gente deveria deixar as coisas mais claras. Me parece, né, talvez ele esteja falando, dando indireta para outras pessoas, mas me parece que essas indiretas são para esse cara mais especificamente e para as pessoas que apoiaram ele. Não foram muitas, pelo que eu entendi, tem algumas pessoas insatisfeitas, mas a maior parte das pessoas da Soberana tá tranquilo e tá de bem com essa ideia do Humberto Matos ir para o PCdoB. O que eu quero é aproveitar, né, essa deixa, aproveitar essa maré onde as pessoas estão discutindo sobre isso, para comentar sobre algumas coisas, porque o Humberto Matos também, ele se retrata nesse vídeo de ter chamado o Jones Manoel de antipetista. E por mais que eu ache válida a estratégia do Humberto, então vamos pensar o que é a estratégia do Humberto, ele fala que ele está construindo há 10 anos a credibilidade dele no canal, o público dele, o público que segue ele, que acredita nos valores dele e que ele não entraria num partido político para abandonar isso. Então isso significa que existe uma estratégia, ele tem uma instituição que tem seus problemas, que tem suas divergências, então Humberto Matos não é alguém que está plenamente de acordo com tudo que o PCdoB fez, fará ou deixará de fazer. Então ele tem um ideal de entrar numa instituição que já está acontecendo há bastante tempo, que já tem um certo tipo de nome consolidado e radicalizar ela na medida do possível. Essa é uma estratégia válida e legal. O Jones Manoel tem outra estratégia, é uma estratégia de maior confronto com a esquerda institucional, especialmente com o PT, e isso passa longe de antipetismo, tá bom? Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. Muitos esquerdistas por aí, né, não gostam do pós-moderno aqui porque ele fala muito de verdade, né, critica esse de estamos ao lado da verdade, mais uma série de coisas, mas eu queria perguntar para vocês se quando o Jones está batendo no PT, se ele tá fazendo fake news, se ele tá mentindo, se ele tá fazendo pânico moral, se ele tá falando uma série de atrocidades, ou se ele tá buscando dados, como a gente tá vendo nos debates aí, né? Ou se ele está buscando dados, fatos e fazendo críticas bem consolidadas ao que tá acontecendo. Você sabe que ele está buscando dados, fatos, fazendo críticas bem consolidadas. Eu, particularmente, eu assino mais embaixo da tática do Jones, então que tá então num partido menor, né, que o PCdoB, um partido que inclusive rachou e que tem toda uma série de questões mais complicadas que eu também não estou muito por dentro, mas enfim, num partido então que vai ter muito mais dificuldade de conseguir certo tipo de crescimento, mas que já está pressupondo que a gente precisa desde já de uma mudança radical dentro da esquerda.
Eu defendo isso por outras linhas, inclusive. Quando eu defendo o pós-modernismo e me coloco como esquerda radical, eu já estou falando de mudanças estruturais. Claro que eu não concordo com tudo que o Jones fala, com o modo como o Jones pensa em vários aspectos, mas essa linha de que precisamos de mudanças estruturais e de que a gente precisa do direito de uma autocrítica incessante, um redemoinho de autocrítica, que a gente precisa aprender a criticar sem se xingar. E eu considero xingamento chamar alguém que não é antipetista de antipetista, porque o que é o antipetismo? O antipetismo é aquele cara que chega, porque o Lula é ladrão, porque o PT é um dos partidos mais corruptos que tem. O antipetismo é uma fake news. O Lula não é ladrão e o PT não é um dos partidos mais corruptos que tem. Inclusive, normalmente quem chega com esse papinho de PT partido corrupto, tá apoiando partidos muito mais corruptos do que o PT, como o PP, PL, PMDB, DEM e mais toda essa caralhada de direita por aí que às vezes tenta se disfarçar de esquerda. Então o antipetismo, ele é baseado nas fake news, ele não é baseado nos fatos. O antipetismo é uma estratégia execrável que a gente precisa tirar de toda a nossa esquerda, onde quer que ela exista. Não é o que o Jones Manuel faz e não é o que qualquer pessoa que está estudando, está acompanhando o Brasil de perto. O Jones Manuel está fazendo boletim frequente, ele está mostrando nos debates como ele está por dentro do que está acontecendo no Brasil, ele não está fazendo fake news, ele não está mentindo para vocês, então isso não é antipetismo, pelo contrário, isso é uma estratégia de ruptura e de mudança radical na esquerda, que é o que a gente quer. A gente não quer dizer que a gente é radical, a gente tem que ser radical. Por isso que eu assino muito mais embaixo da estratégia do Jones do que da estratégia do Humberto, embora eu considere essa estratégia plenamente válida, porque por mais que eu tenha inúmeras críticas ao PT, que eu inclusive nem apresento aqui no canal, porque eu já acho que tem gente fazendo esse trabalho muito melhor que eu não estou acompanhando o Brasil de perto, da mesma forma que o Jones está, por exemplo, né? Eu acompanho mais lendo as notícias por aí e o Jones acompanha estudando com afinco, estou estudando outras coisas, mas eu tendo a concordar, assim, o grande problema do PT não é ser corrupto, não é que o Lula é ladrão ou qualquer coisa do gênero, o grande problema do PT é ser neoliberal, é estar, né, apoiando toda a agenda no neoliberal, especialmente com o Haddad. Então é a galera que vem chamar a crítica ao PT de antipetismo está fazendo pânico moral. Você tá entendendo? Isso é pânico moral e eu sou contra esse tipo de pânico moral, especialmente entre nós. A gente não pode construir uma esquerda refém da esquerda institucional, refém do petismo. Então, não ser petista não é ser antipetista. A esquerda precisa do direito de criticar o PT sempre que necessário. A condição é que sejam críticas válidas, baseadas em fatos. Então, esse papinho de PT corrupto, de Lula ladrão, etc., não é bem-vindo, de fato. Isso sim é antipetismo. Agora, se o PT tem uma medida que joga contra a classe trabalhadora, a favor dos empresários, do agronegócio ou qualquer outra coisa, precisa existir uma esquerda que tá dando, se necessário, todo dia, batendo em cima dessas medidas. Isso é belo, moral e, enfim, eu assino embaixo. Eu só não faço isso porque não faz parte dos meus interesses de estudo e da minha comunicação aqui na internet. Eu tenho uma comunicação muito mais nichada, eu diria, inclusive, sobre o pós-modernismo e sobre uma série de outras coisas que também clamam por mudanças estruturais no mundo, na esquerda e na nossa subjetividade. Então eu achei que esse momento, né, essa leva de Humberto entrando no PCdoB, falando do Jones, depois se retratando, porque o Humberto é um cara legal, que se pensa melhor na coisa, vai ver, enfim, vai ter uma opinião sensata. Às vezes a gente fala um monte de merda quando tá no calor do momento, cansei de fazer isso, mas dito isso, esse ideal de mudanças estruturais, esse ideal de que não vai ser fazendo o mesmo que a gente vai conseguir resultados diferentes, e o PT já está há bastante tempo fazendo a boa, velha política institucional, inclusive conseguiu muitas melhorias em vários momentos, especialmente em momentos de ascensão, momentos bons do capitalismo, né? Conseguiu muito. Agora, em momento de crise, está muito claro como essa tática não funciona mais. Então, assim, essa tática não funciona mais. Essa tática petista, institucional, ela ainda pode ser necessária, né? Inclusive, eu prefiro estar vivendo um governo Lula do que um governo bolsonarista. Eu não vejo nem como que alguém poderia me chamar de antipetista, sendo que eu votei
e votarei de novo no PT, porque muito provavelmente as próximas eleições vai ser Lula contra alguém e vai ser contra alguém da direita, e eu sempre vou votar na esquerda, não importa o quão problemática seja essa esquerda. Então assim, eu votei e votarei no Lula. Eu não sou um antipetista, mas eu acho necessário uma crítica, uma autocrítica da esquerda o tempo todo, inclusive entre esquerda radical. Tá? Então assim, eu jamais vou abrir mão da autocrítica, da crítica daquilo que eu considero equivocado. Eu sou contra o pânico moral petista de colocar na caixinha do antipetismo qualquer um que esteja criticando o PT. Isso precisa ficar muito claro. Daí eu queria aproveitar esse gancho, porque eu tô fazendo mais live que vídeo. Em algumas lives eu comentei sobre a universidade ser uma instituição burguesa, e algumas poucas pessoas vieram falar que isso aí é anti-intelectualismo, etc. Bom, assim como eu votei no PT e não sou um antipetista, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, eu não sou um anti-intelectualista, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é estudar. Inclusive, se alguém quiser me dar uma bolsa de pós-doc, eu faço amarradão, tá? Mas enfim, a gente tá vivendo uma falência das universidades, por conta, inclusive, de políticas estatais que estão deixando a educação muito a desejar. O Frederico Krepp fez recentemente um vídeo muito bom sobre isso, sobre o corte na educação, corte nas universidades, que enfim, estão deixando a universidades à mercê das moscas, tá? Eu tô sempre visitando o campo da UFSC e tô vendo as coisas assim cada vez piores, tá? Tá deplorável o estado físico mesmo da universidade. O que você precisa entender é que esse ideal, né, de ensino, pesquisa e extensão, onde a gente foca só na pesquisa, onde a gente cria um lattes que privilegia o quantitativo ao qualitativo. Tem até aspectos qualitativos no lattes, mas ele privilegia o quantitativo ao qualitativo, e as universidades privilegiam a pesquisa. Elas não separam professor de pesquisador, então você tem que ser professor e pesquisador, e elas não ligam tanto para didática. Você provavelmente, se você fez universidade, você já se deparou com não foi nenhum nem dois, vários professores que não têm didática. Isso porque não faz parte do plano da universidade ter professores com didática. A prova de concurso de didática, normalmente, ela é mais usada para botar o cara que eles querem do que para medir realmente a didática, tá? Eu joguei isso e saí correndo. Mentira, não saí correndo não, porque eu joguei isso e eu tô aqui para ouvir as críticas que vierem sobre isso, porque isso é verdade, isso é fato. E o que acontece? Extensão, que é a comunicação da universidade com o povo, fica muito de lado. Alguns professores, por características peculiares, características pessoais, de bom caráter e preocupação com a comunidade, fazem projetos de extensão muito interessantes, mas eles não vão ser tão bem recompensados quanto uma boa pesquisa, por exemplo. Você tá entendendo? A lógica das universidades, ela é quantitativa, ela visa domesticar intelectuais. Claro que tem intelectuais muito bons que são indomesticáveis, e nesse caso é excelente que existam universidades acolhendo esses intelectuais, estejam produzindo esse tipo de conhecimento indomesticável, mas isso é sempre uma minoria. Então esse vídeo é um vídeo contra, né, esse papinho de antipetismo, anti-intelectualismo, como se a culpa fosse daqueles que estão a partir dos fatos, a partir da realidade, fazendo críticas sensatas e embasadas nesse tipo de coisa, tá? Então assim, é para criticar sim o PT, é para criticar as universidades, sem cair no antipetismo e no anti-intelectualismo, que é extremamente problemático, mas para isso a gente precisa saber reconhecer ambos. Não são a mesma coisa e não são fenômenos interligados, pelo contrário, são fenômenos opostos, tá? Crítica ao PT e antipetismo são fenômenos opostos, crítica ao intelectualismo e anti-intelectualismo são fenômenos opostos. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.